Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Verdades. Hoje, eu tenho que te dizer que talvez o episódio ele seja um pouco desconfortável para você, mas, como tudo aquilo que a gente traz aqui, a gente tem aquele toque de leveza e um jeito de te ajudar a sair dessa situação. Eu queria te fazer algumas perguntas. E se na realidade o problema de muitas coisas não for o outro, não forem as outras situações, mas e se for você? E aí? Como que a gente sai disso? Quantas vezes você já se perguntou ou você já se pegou falando a seguinte frase: eu jamais faria isso? Ou imagina como que essa pessoa teve a coragem de fazer isso? A gente sempre, muitas vezes, se coloca num lugar de juiz da história. A gente é muito rápido em julgar pessoas, situações, mas e quando na realidade é você quem está do outro lado da história? A gente acaba julgando a pessoa, pessoas ou situações com a sensação de estar do lado certo da história. Mas e se esses não forem os únicos lados que você tem para analisar de uma situação, de um contexto ou da atitude de alguém? E na realidade, por que é que a gente tem que julgar ou dizer que está certo ou errado o que a outra pessoa fez? Quando a gente é muito rápido em dizer isso do outro, quer dizer que a gente está sendo muito tardio em olhar para as nossas atitudes e as nossas situações. Mas hoje o episódio ele é para fazer com que a gente olhe um pouquinho mais para dentro de si. Nem sempre o vilão da história, da narrativa de alguém é a outra pessoa. E se eu te disser que em algum momento todos nós fomos, entre aspas, esse vilão da narrativa de uma outra pessoa? É difícil admitir, eu sei, mas nem sempre nós somos as boas pessoas. E, na realidade, isso faz parte da condição humana. A gente falou sobre a possibilidade de errar e trazer leveza para essa situação também. Quando a gente erra, a gente falha com alguém em outro episódio. Se você ainda não ouviu, volta lá para ouvir. Mas e quando a gente se coloca no lugar de juiz e está muito pronto e muito rápido em julgar as atitudes ou as ações ou os comportamentos das outras pessoas? Quando na realidade, muitas vezes, é só porque é tão difícil admitir que a gente não ocupa esse lugar de perfeição, e aí isso nos dá meio que uma falsa ideia de eu sou uma boa pessoa, sabe? Eu ocupo esse lugar de perfeição que na realidade só existe dentro da minha cabeça. Errar, ferir, falhar com as outras pessoas, isso faz parte da condição humana. O problema é quando a gente nega isso, não volta atrás e não se desculpa. Esse é exatamente aqui que está o problema. Errar, a gente já falou, você vai errar. Ferir as outras pessoas, você vai ferir. Falhar, você vai falhar. O problema é quando para somente aí. Você não volta atrás, não reconhece e não se desculpa. E, na realidade, acaba ocupando um lugar de dizer que o outro está errado, que a outra pessoa fez alguma coisa e que você está isento de qualquer tipo de problema. A gente vive em um tempo em que todo mundo quer parecer correto, empático e evoluído. Todo mundo nas redes sociais ocupa essa posição. Mas por trás dos bastidores, nas entrelinhas, a gente carrega muitas vezes reação impulsiva, julgamento rápido e uma enorme resistência em olhar para os próprios erros. Principalmente dentro das redes sociais, isso se intensifica muito, porque o erro das outras pessoas, a falha das outras pessoas, ela ganha um holofote, um palco muito grande. E aí, se você simplesmente clicar nos comentários, dentro de alguma notícia, alguma coisa, você vai ver a quantidade de juiz perfeito que existe na face da Terra. Só que muitas vezes a gente não aperta ali para digitar um comentário, mas dentro da nossa cabeça já passou 300 milhões de coisas que nos colocariam na mesma posição daquelas pessoas que enviaram seus comentários. E a gente não olha para os nossos erros, para os nossos problemas.
É desconfortável sim reconhecer que a gente erra, é desconfortável reconhecer quando a gente pisa na bola com alguém. E a gente tem uma tendência meio que natural a se proteger da culpa. Sabe quando a gente percebe que a gente age de forma muito errada e a gente vê outra pessoa agindo da mesma maneira e aquilo incomoda e a gente já vem com condenação e quase sempre a nossa atitude é negar. Como eu disse no início do episódio, eu jamais faria isso. Onde já se viu uma pessoa fazer uma coisa dessa? Eu tenho a sensação que eu já ouvi em algum lugar. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Você já ouviu isso em algum momento da sua vida? Pois é. Talvez, se a gente se atentasse mais para isso, a gente seria muito mais empático realmente e não colocaria só uma roupa de empatia dentro das redes sociais ou na frente da sociedade. Quando na realidade dentro da gente a gente está muito pronto em apontar o erro dos outros e não olhar para o nosso. Mas quando a gente faz isso, a gente nega o erro, a gente tenta se justificar de várias formas, a gente distorce as coisas, a gente racionaliza e seguimos ferindo outras pessoas. A gente segue sempre ferindo outras pessoas. Quando você nega, quando você transfere responsabilidade, quando você se isenta daquela situação, você não está só se protegendo, você está vestindo uma armadura para proteger as suas próprias feridas e está ferindo outras pessoas em detrimento da sua boa posição. Percebe como isso é nocivo? Percebe como isso pode ser destrutivo para as nossas relações? Mas é exatamente aqui que eu quero trazer um outro olhar para você. Quando eu disse ali atrás que a gente precisa reconhecer, esse é um processo que pode mudar todas as coisas. Quando você reconhece que você errou, quando você reconhece que você feriu, quando você reconhece que você falhou, é aqui que as coisas podem começar a mudar. Primeiro, dentro de você. Porque quando a gente verbaliza, eu errei, né, pede desculpa, volta atrás em alguma situação, quer dizer que algo dentro da gente já começou. E que a gente não está sendo mais movido por uma culpa. Porque a culpa, na realidade, ela vai tentar te fazer fugir de toda essa situação onde você vai ter que encarar o problema. A culpa, ela nunca vai te levar para um lugar de transformação. A culpa, ela vai te levar realmente para um lugar de transferir essa dor, essa ferida, para uma outra pessoa na desculpa de que com você tá tudo bem. Com você tá tudo certo. Que você não faria aquilo, que não foi bem assim. Sabe quando, muitas vezes, dentro de uma situação, você sabe que tem algo dentro de você, principalmente em relacionamentos onde você tem que cuidar, você tem que conversar, você tem que resolver algumas coisas com algumas pessoas, e você começa a transferir a responsabilidade dos seus erros para outras situações? Então, eu agi assim, ou eu quero agir assim, ou eu vou agir assim, ou eu me comportei de determinada maneira, por quê? Porque alguma coisa aconteceu, porque alguém falou alguma coisa, nunca é porque eu decidi agir daquela maneira. Porque na nossa cabeça, no momento em que a gente fizer isso, a gente vai ter que também assumir a responsabilidade de ter agido por uma escolha. Mas exatamente nesse momento em que a gente reconhece que o autoconhecimento começa a fazer o seu trabalho. É exatamente no reconhecimento de que o outro ele pode estar espelhando algo em nós que a gente não quer ver. Sabe quando você vê uma situação, você vê uma pessoa agindo de determinada maneira e aquilo te incomoda muito? E você muitas vezes nem sabe explicar o porquê que aquilo te incomoda. Ai, detesto quando fulano faz isso. Ai, detesto quando isso acontece. Você já parou para pensar que isso pode estar denunciando algo dentro do seu coração? Dentro das suas emoções? Dentro das suas memórias? E que não tem a ver com o outro? Que muitas vezes o outro ele não está nem preocupado com o que a gente está achando ou pensando. Entre aspas. Que hoje a gente tem bastante gente que se preocupa e isso tem a ver com aquilo que a gente tem falado aqui, de você olhar para si e não tentar manter uma aparência que não é verdade. Mas
quando isso acontece, dificilmente a gente tem a tendência de parar e falar, tá, por que é que isso tá me incomodando tanto? Por que é que isso me incomoda? Por que é que isso me tira do sério? Por que que isso me deixa irritado? Por que isso me deixa com raiva? Dificilmente a gente faz o movimento de olhar para si. A gente continua olhando para o outro e denunciando e acusando as atitudes, os comportamentos do outro, e nunca o nosso. Mas existem 3 coisas que isso eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho. 3 movimentos que são muito comuns e que afastam a gente da consciência do nosso erro. O primeiro é a negação. A gente finge que não foi bem assim. Não, as coisas não foram bem assim. A gente começa a negar e colocar uma situação ou aquilo que as pessoas estão dizendo como, não, foi só um mal-entendido. E a gente não reconhece o que é que realmente, onde a gente realmente errou. Segunda coisa é a transferência da responsabilidade. A gente sempre culpa o outro, o contexto. A gente sempre encontra uma maneira de manter a nossa aparência de pessoas corretas e perfeitas. Enquanto a gente faz isso, a gente acaba lançando sobre outras pessoas, sobre outras situações, todo o peso que a gente não quer carregar do erro, de assumir essa responsabilidade. E a terceira coisa é a comparação moral. A gente sempre tenta se convencer que, pelo menos, eu não fiz determinada coisa desse jeito. Eu não fui tão ruim quanto o outro. Só que isso nem sempre a gente verbaliza, tá? Isso normalmente tende a passar dentro da nossa cabeça, porque até verbalizando isso a gente sente uma certa vergonha. Mas não quer dizer que a gente não pense. Quando a gente pensa, não, pelo menos eu já errei sim, mas eu não fiz isso. Eu já pisei na bola sim, mas eu não fiz aquilo. Deixa eu te contar uma coisa. É exatamente aqui que a gente pode ver a personificação do orgulho e da arrogância. Cuidado. Isso pode te afastar dos seus relacionamentos. Isso pode ser profundamente nocivo para os seus relacionamentos. Esses movimentos, eles acabam afastando a gente de uma humanidade e também de uma humildade. É exatamente aqui que a gente precisa ter a capacidade de reconhecer que todos nós temos esses lados contraditórios. E que isso não vai invalidar quem a gente é, desde que você esteja disposto a reconhecer e voltar atrás nas suas atitudes. Eu preciso te trazer um alerta. Uma vida que segue esse padrão de, a todo custo, tentar manter uma perfeição, tentar manter uma imagem de uma pessoa correta é pesada. Ela é muito pesada, porque a gente não consegue. E isso faz com que os nossos relacionamentos eles sejam superficiais, eles não sejam vínculos profundos. Então, como que a gente sai dessa condição? Como que a gente sai desse lugar para poder identificar os próprios erros e caminhar mais leve? Queria que você anotasse esses 4 pontos que eu queria, passos práticos, para você poder começar a trazer mais consciência para você. Primeiro de tudo, anote momentos em que você se arrependeu. Volta, faz uma retrospectiva. Quantas vezes, em situações com pessoas específicas, relacionamentos específicos, você voltou, você reconheceu, você identificou o seu erro, você sabe que você pisou na bola e você foi se desculpar com essas pessoas. Então, volta e faz esse mapeamento. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes você se permite se colocar nesse lugar de levantar a mão e falar, opa, eu errei? Porque quando a gente começa a mapear isso, a gente vai conseguir entender aonde a nossa consciência nasce. Consciência dos problemas, consciência dos erros. Então, é mais uma atividade, um passo prático visual para você. Segundo passo prático para você poder trazer consciência para isso. Perceba padrão. Existe um tipo de atitude ou uma situação que se repete? Percebe que, sempre, volta e meia nesse relacionamento, a gente está falando das mesmas coisas, a gente está brigando pelas mesmas coisas, a gente tem que pedir desculpa pelas mesmas coisas. Opa, tem um ponto cego aí que talvez vocês não estejam identificando. Você não esteja identificando.
Todo problema é dividido em 50% responsabilidade de um, 50% responsabilidade do outro. Então, onde você está assumindo a responsabilidade pela sua parte? Então, tenta perceber esse padrão. Terceiro, converse com alguém de sua confiança. Às vezes, a outra pessoa, ela tem um pouco mais de sensibilidade para enxergar coisas que talvez a gente não enxergue. Pedir para que outras pessoas também te ajudem a olhar não é um problema, não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É mais um ponto que vai te ajudar a reconhecer e também exercer essa vulnerabilidade. E todas as vezes que a gente faz isso, eu não sei se você já teve essa sensação, quando você pede para alguém te dizer, olha, eu estou falhando em alguma coisa, o que você consegue enxergar que talvez eu precise melhorar? E a pessoa ela te fala algo que você precisa melhorar, a maneira que a gente recebe tende a ser muito mais, de uma maneira mais receptiva do que reativa, porque você se abriu primeiro para ouvir aquilo. Então isso também fortalece um vínculo, porque a outra pessoa, ela vai te dizer num lugar de cuidado e não num lugar de acusação, pelo menos é o que a gente espera se é um ambiente seguro. E aí você tem muito mais esse lugar receptivo para ouvir o que a pessoa está te falando e pensar sobre aquilo. E aí, às vezes, tentando consertar relacionamento A, você fortalece o vínculo no relacionamento B também, e isso traz saúde para todos os seus relacionamentos. Porque começou primeiro em você. Quarto e último ponto é: não confunda culpa com responsabilidade. Pensa que a culpa, ela vai te fazer fugir do problema. A responsabilidade, ela vai te fazer encarar o problema. São dois polos opostos. Então, quando a gente é movido por culpa, a gente tende a querer dar justificativas, que foi o que a gente falou antes. A gente tende a querer encontrar no outro, externamente, a razão por muitas coisas. Mas a responsabilidade te faz meio que bater no peito e falar assim, eu errei, eu agi assim, e agora eu tenho a possibilidade de reparar essa situação. O mais incrível é que a culpa ela transfere, muitas vezes para outras pessoas o controle da nossa vida. E a gente não se dá conta disso. E aí, quando a gente fala de perder o controle, a gente quase entra em pânico, assim. Quando outras coisas da nossa vida a gente perde o controle, a gente entra em estado de ansiedade extrema. Mas nesse momento aqui, a gente acaba abrindo mão do controle porque a gente não quer assumir a responsabilidade. Percebe como é contraditório? Então, a culpa, ela vai te fazer entregar o controle da sua vida, das suas atitudes para outras pessoas e outras coisas. A responsabilidade, ela te devolve esse lugar de controle, mas também te coloca num lugar de ação, porque daí você vai ter que agir em direção a isso, reparando aquilo que aconteceu. E aí eu queria te trazer uma ilustração para você não esquecer. Pensa que são 3 R's, tá? 3. O primeiro deles é reconhecer. O segundo, reparar. E o terceiro, recomeçar. Esse é o caminho. Passos práticos, tá? 1, 2 e 3. 3 R's para você levar isso para sua vida. Reconheça, repare e recomece. Não existe nada mais belo e humano do que esse caminho que a gente tem que fazer. Reconheça que você erra, reconheça as suas fragilidades, reconheça que você fere pessoas, reconheça que essa é a condição que nós temos. Mas também passe a reparar todas as vezes que isso acontecer. Volte, peça perdão, peça desculpa, diga onde você errou. Mostre que você se importa com aquele relacionamento. E recomece. A partir do momento em que a gente pede desculpa, a partir do momento que a gente pede perdão, a gente inicia uma nova caminhada. Ai, Nath, mas muitas vezes as pessoas que a gente vai pedir perdão ou a gente vai pedir desculpa, elas trazem aquilo à tona de volta outra vez. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem como controlar a atitude das outras pessoas. Você pode cuidar da sua. Vamos parar de olhar para fora no sentido de se preocupar com o que as outras pessoas vão falar ou como elas vão agir. Faça a sua parte. A gente realmente não tem como controlar a atitude do outro. Se em algum outro momento, em
uma briga, uma discussão ou alguma coisa, a pessoa trouxer à tona aquilo que vocês já conversaram, já repararam, você pode dizer para ela: olha, meu amigo, minha amiga, a gente já não tinha conversado sobre isso? A gente já não tinha resolvido essa situação? Para mim estava resolvido. Agora, se pergunte por que é que não está resolvido para você. Por que é que isso ficou uma pendência para você? Percebe que não tem a ver com você? Tem a ver com aí sim tem a ver com a outra pessoa? Se você já foi, já pediu desculpa, já reparou e já recomeçou a partir dali, aí agora é a outra pessoa que vai ter que olhar para si e fazer esse mesmo caminho que a gente está falando aqui. Então, se você já vivenciou isso em algum momento, já pega e encaminha esse link para essa pessoa para ela ouvir também. E juntos, vocês trazerem saúde para o relacionamento de vocês. Quando você admite o erro, você não perde o seu valor. Queria que você gravasse isso na sua cabeça. Você não vai perder o seu valor por reconhecer um erro. Muito pelo contrário. Você tende a trazer muito mais profundidade, um vínculo muito mais sólido para os seus relacionamentos. Volta e faz uma retrospectiva. Pensa que muitas vezes a gente já passou por isso e a gente não teve consciência. E pode ser que a gente esteja dando de testa com várias coisas constantemente na nossa vida porque a gente não olhou para isso. A gente, na verdade, fugiu. A gente fugiu tentando vestir uma máscara de perfeição que a gente não consegue sustentar. Então, pensa. Em que momentos da sua vida você tem sido reflexo daquilo que você mais critica? Se responde essa pergunta. Em que momentos da sua vida você tem sido reflexo daquilo que você mais critica? E aí volta e faz esses passos que a gente conversou aqui. Eu tenho certeza que vai trazer um olhar completamente diferente para o mundo, para a vida, para os seus relacionamentos, para aquilo que você faz, para o seu trabalho, para o seu colégio, para a sua faculdade, para a sua família, para todas as áreas onde você tem relacionamento com pessoas. Se você fizer isso, isso vai trazer muito mais saúde para você. Porque a gente passa a ter um olhar realmente muito mais humano. Não humanista, onde você é o centro de todas as coisas, mas trazendo um pouco mais de verdade, vulnerabilidade e essa humanidade real. Que ninguém é perfeito. Todo mundo erra. E a gente precisa ter coragem de voltar atrás, reconhecer, reparar e recomeçar. Então, se esse episódio ele fez sentido para você, se ele te ajudou a identificar algo dentro de você, me deixa saber, me conta depois, aqui nos comentários ou nas redes sociais. E se você sabe que tem alguma coisa em algum relacionamento que você precisa fazer esse passo a passo, e compartilha com essa pessoa também. E juntos caminhem para esse lugar de recomeço. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para vocês. Então, eu espero que até aqui tenha te ajudado e nos vemos nos próximos episódios. Tchau!